E aí, você é o tipo de pessoa que só dá valor nas coisas quando perde? Quando alguém próximo morre, você fica pensativo sobre a vida, sobre o jeito que você está vivendo? Você já pensou como seria a sua vida se você perdesse as pessoas que você ama? Olha, lá na palavra de Deus, em Salmo 90:12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quão bom seria se a gente desse valor para cada pessoa que está na nossa volta, para cada minuto do nosso tempo, que a gente não guardasse nada de amargura no nosso coração, que a gente não ficasse remoendo coisas do passado, que a gente não vivesse na ansiedade de um futuro. Quão bom seria se nós vivêssemos o hoje, o presente. Quão bom seria se a gente elogiasse, amasse, agradecesse cada dia mais. Quão bom seria se cada dia mais nós buscássemos ao Senhor sem querer nada em troca, só mesmo por buscar Ele, por amor. Quão bom seria se nós seguíssemos os passos de Jesus, porque Jesus deu a outra face. Jesus soube perdoar, mesmo quando ele estava lá na cruz. Ele soube perdoar. E nós, quanto rancor que a gente guarda, quantas coisas que a gente só vai falar, só vai pensar no dia que a gente vê aquela pessoa no caixão. Quantas famílias que não se reúnem apenas em um velório, que ficam anos e anos sem se ver, só vão se ver em velório, e sempre a gente fica falando: ah, vamos marcar qualquer dia pra gente se ver, ah, vamos marcar pra gente tomar um cafezinho, qualquer dia eu te ligo. E esse qualquer dia, às vezes, nunca chega. Então, e o nosso hoje? O que a gente vai fazer? Como que você tá vivendo hoje? Como seria a sua vida se você perdesse hoje as pessoas que você ama? Como que seria? Nós temos que aprender a dar valor às pessoas que a gente ama. Lá na palavra de Deus também, em Jó, capítulo 1, no versículo 21, diz: Jó está dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes que a gente não corre atrás do vento, né? A gente fica aqui nessa terra, só trabalhando, trabalhando, se preocupando com tantas coisas. A preocupação é uma pré-ocupação. Muitas das coisas que a gente se preocupa nem vão acontecer. Vocês sabiam disso? É a nossa ansiedade. Isso eu tô falando pra mim mesma, viu? Porque a gente tem que aprender a viver o hoje. É Deus que tá falando com a gente hoje. Que daqui nós não vamos levar nada. Quantas vezes que a gente deixa de brincar com os nossos filhos, a gente deixa de dizer para o nosso marido o quanto que a gente ama, quantas vezes que a gente deixa de estar mesmo junto com a pessoa, porque tantas vezes que a gente está em casa, mas está lá no celular, está mexendo, tá até ali junto, mas não está vivendo aquele momento. A gente vive muitas vezes mais a vida das pessoas do que a nossa vida. A gente se preocupa muitas vezes com coisas fúteis, com coisas inúteis. Quando a gente estiver numa cama de um hospital, num leito de hospital, a gente não vai pensar naquela roupa chique, a gente não vai pensar como que tá a moda do momento, nem nada disso. Quantos abraços que não são dados tão apertados em aeroporto, na hora de falar um tchau. Ou quantas orações que não são ditas de uma maneira que a gente não diz no dia a dia no leito de um hospital. Então, que a gente aprenda hoje, viver o hoje, que a gente venha em tudo dar graças ao Senhor, que a gente venha liberar perdão. Não venha ficar guardando essas mágoas no nosso coração, na nossa alma. A mágoa, ela só vai fazer mal para você. O outro, às vezes, nem sabe que você está magoado com ele. Mas lembre também de liberar perdão, mesmo se você não estiver magoado com a pessoa, mas você sabe que a pessoa está magoada com você. Fica limpo, fica livre, viva uma liberdade em Jesus Cristo.
Lá na palavra de Deus, também em Apocalipse, no versículo 21, capítulo 21, versículo 4, diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que você creia na eternidade. Aqui, a gente tem que viver com abundância, mas essa terra, ela é passageira. Mas Deus tem a eternidade pra gente. E nós só temos 2 caminhos, ou o céu ou o inferno. E aí, o que você vai escolher? Como que tá a sua vida hoje? A tua casa é um pedacinho do céu ou a tua casa é um lugar que ninguém quer voltar? Na tua casa tem paz, tem alegria? Ou a tua casa é um lugar de briga, de gritaria, um lugar ruim, um lugar que você não deseja nem voltar para casa, muitas vezes depois do trabalho? Vamos tentar mudar hoje? Vamos se posicionar hoje? Nós podemos sim mudar uma situação. Joelho no chão, Bíblia, oração. Isso é o primeiro passo para se mudar um coração. Jejum, gente, também. O jejum, ele quebra cadeias. Então, pede para Deus. Para Deus nada é impossível. Nada, nada, nada é impossível. Só que oração é você orar e agir. Bom, então vamos orar? Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra que foi liberada hoje, meu Pai. Senhor, realmente nos dá um senso de perdão, nos dá um senso, meu Pai, da gente viver o hoje, da gente não remoer o passado e nem querer viver no futuro, Senhor. Pai, ajuda a gente a ser grato em tudo, ajuda a gente a parar de murmurar, Senhor Deus. Pai, ajuda a gente, meu Pai, a amar as pessoas que estão à nossa volta. Nos ajuda, meu Pai, que o nosso lar seja um pedacinho do céu, meu Pai. Que a gente viva o céu nessa terra, Senhor Deus. E que a gente se prepare para viver a eternidade contigo. Graças por tudo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe e se posiciona hoje. Se posiciona, porque a tua casa, a tua família e a tua geração depende do seu posicionamento.